doutora Ellen. Pessoal, sejam bem-vindos. A gente vai continuar com aquele mesmo material que eu mandei para vocês lá na nossa última aula. Boa noite, doutora Fernanda, que é o nosso material que fala sobre negociação coletiva. A gente fez uma introdução falando especificamente... Boa noite, doutor Pedro. Falando especificamente dos requisitos de validade das normas coletivas. E aí eu estabeleci para vocês todo aquele parâmetro, aquilo que seria mais importante, principalmente aquela questão envolvendo o prazo, né? Ô, Thaísla, esse material tá no Google Classroom, tá certo? Eu não mandei pelo telefone, tá lá no Google Classroom. Aí vocês acessam a sala de vocês. Não foi no grupo, não. Acessam a sala de vocês e pega lá, beleza, o material que foi nosso último material de negociação coletiva. Aí a gente vai traçar, tá, um ponto que fica lá na página 4 do nosso material, que trata dos aspectos práticos quanto à flexibilização. Aspectos práticos quanto à flexibilização. Você que está no seu computador, por favor, abra esse documento, que eu não vou poder compartilhar aqui na tela, porque toda vez que eu compartilho na tela, o meu computador, ele zera aqui a turma. Aí eu fico sem gravar, aí fica ruim, tá? Então eu preciso que vocês acompanhem comigo no material de vocês aí no computador, por favor, certo? Então, o material é o de negociação coletiva, aspectos iniciais, tá certo? E a gente vai lá para a página 4, vai falar especificamente sobre os aspectos práticos quanto à flexibilização. Primeiro ponto importante, aí se vocês quiserem fazer qualquer observação, ou liga o microfone e fala, ou coloca no chat, tá bom? Que aí eu respondo a pergunta de vocês aqui, e a gente vai, a pergunta de vocês pode ser a pergunta de outro colega, e a gente vai interagindo, que é bem melhor. Ok, meu povo? Primeiramente, saudades, né? Saudades de vossas excelências, né? Estou extremamente saudoso e precisando de estar com vossas excelências o mais rápido possível. Espero que vocês estejam com saudades também. Doutor Douglas. Amém, Jéssica. Obrigado. Saudades, doutor Yasmin. Aquele coração para vossas excelências. Ô, Fê, vamos lá, vamos começar, né? Para esse momento de nostalgia não encher a gente de emoção. Simbora. Veja só. Aí, primeiro tópico que eu acho interessante a gente tratar especificamente é a gente diferenciar flexibilização de desregulamentação, tá? Flexibilização de normas trabalhistas, de desregulamentação trabalhista. Veja só. Como a gente vai tratar agora do princípio do negociado prevalecendo sobre o legislado, que foi esculpido na reforma trabalhista, tendo como marco principal o artigo 611-A da CLT e tendo como limite o artigo 611-B da CLT. Então, 611-A maiúsculo da CLT significa dizer que todos aqueles incisos que estão lá no 611-A, tá, da CLT, eles podem ser objeto de acordo e convenção coletiva de trabalho, tá? Todos aqueles que estão no 611-B maiúsculo da CLT não podem ser objeto de acordo ou convenção coletiva de trabalho, ou seja, eu não posso negociar direitos que estão previstos no artigo 611-B maiúsculo da CLT, que são aqueles mesmos direitos que estão previstos no artigo 7º da Constituição Federal. Os direitos trabalhistas, que estão previstos no artigo 7º da Constituição, são direitos trabalhistas irrenunciáveis, tá? São direitos que não podem ser flexibilizados, que o empregado ele não pode abrir mão, mesmo que ele seja
hipersuficiente, mesmo que ele esteja inserido lá na expressão do artigo 444 da CLT como trabalhador hipersuficiente, nos acordos que o trabalhador hipersuficiente fizer, ele não pode negociar os que estão no artigo 611B, nem no artigo 7º da Constituição Federal. Perfeito, galera? Então, o que é que eu quero diferenciar com vocês inicialmente? É a expressão flexibilização de direitos, tá? Da expressão desregulamentação. Flexibilizar é diminuir direitos trabalhistas, é fazer com que aqueles direitos que estavam previstos na legislação, tá, eles tenham um menor alcance. Isso é flexibilizar. Flexibilizar é diminuir direitos trabalhistas. Pode colocar essa expressão aí nas anotações de vossas excelências. Flexibilizar, tá? Flexibilizar é diminuir direitos trabalhistas. Em contrapartida, quando eu falo em desregulamentar, desregulamentação de direitos, estou falando em completa ausência de normas de proteção ao trabalhador. Desregulamentação trabalhista é quando existe uma completa ausência, tá, de normas protetivas ao obreiro, ao trabalhador, à parte mais fraca na relação trabalhista, que é o empregado. Então, desregulamentar é tirar toda a esfera do arcabouço normativo protetivo ao obreiro e deixar ele... Travou, foi? Alguém mais travou aí o computador? Alguém mais não está me ouvindo? Tá ok aí para vocês? Tá, então Camila e os demais que travaram, tá? A parte que não conseguiu, você pega do que a gente vai gravar e eu vou mandar para você no Google Classroom, tá certo? Doutora Ellen também, tá? Essa parte que vocês não conseguiram, vocês peguem posteriormente na gravação. Todavia, eu vou repetir o que eu falei, tá bom? Preste atenção. Eu estou diferenciando para vossas excelências flexibilização trabalhista de desregulamentação. Flexibilizar é diminuir direitos trabalhistas. Flexibilizar é diminuir direitos trabalhistas. Em contrapartida, quando eu falo em desregulamentar, é tirar toda a esfera de arcabouço normativo protetivo ao obreiro, que é a parte mais forte, mais fraca na relação trabalhista. Então, desregulamentar é tirar normas de proteção. Desregulamentar é tirar normas de proteção. Flexibilizar é fazer com que as normas de proteção sejam diminuídas. Diminuir direitos trabalhistas. Tá certo, meu povo? Então, o que é que fez o artigo 611-A da CLT? O que é que quer o artigo 611-A? O artigo 611-A prevê uma flexibilização de direitos trabalhistas. Então, se numa prova de vossas excelências tiver uma questão envolvendo essa diferenciação terminológica e falar que o artigo 611-A, tá, é desregulamentação de direitos trabalhistas, esta alternativa está falsa. Essa alternativa está falsa, porque toda vez que eu falar no artigo 611-A da CLT, eu estou falando em diminuição de direitos trabalhistas. E quando eu falo de diminuição de direitos trabalhistas, eu estou falando de flexibilização de normas e não desregulamentação. Esse é o primeiro tópico interessante. Eu havia colocado no material de vocês que todo o andamento, né, de 2015 para cá, da legislação trabalhista, foi na tentativa de se colocar essa máxima de que tudo que está no acordo e na convenção coletiva de trabalho, ele deve prevalecer, inclusive sobre a norma, tá? Lá em 2017, quando se criou a lei da gorjeta, em 2017, que é a lei 13.419 de 2017,
Quando você vai para essa lei, você vai ver que ela dá uma preferência ao que está no acordo coletivo ou na convenção coletiva, mesmo que em detrimento da lei. Ele privilegia as negociações coletivas. Isso antes da reforma. Isso antes da reforma. Então, lá na CLT, a partir do artigo 457, salvo engano, lá do parágrafo 6º até o parágrafo 11, está tratando de gorjeta, está tratando dessa flexibilização no tocante à gorjeta, mas também com normas protetivas. Você vai ver que a gorjeta lá criou a nova espécie de estabilidade provisória para os empregados que são eleitos para fiscalização da retenção e rateio da gorjeta nos estabelecimentos empresariais. Então, isso tudo tem que vir previsto no acordo e na norma coletiva. Essas normas que vão falar de gorjeta desde do advento da Lei 13.419, que alterou a CLT em 2017, antes da reforma, já privilegiava os acordos e as convenções coletivas de trabalho. Em contrapartida, quando veio a reforma trabalhista, a Lei 13.467 de 2017, a Lei 13.467 de 2017, que alterou substancialmente a CLT, ela trouxe em seu bojo uma flexibilização de direitos, notadamente marcada no artigo 611-A da CLT, onde o que está ali naqueles incisos prevalecerá, inclusive, sobre a CLT, mesmo que a CLT tenha normas mais protetivas, o que fez com que trouxesse o impacto ao princípio da proteção, ao princípio da irrenunciabilidade de direitos, ao princípio da irredutibilidade salarial, ao princípio da intangibilidade salarial. Todos esses princípios que nós estudamos lá no 4º período, princípios que protegiam o trabalhador, foram flexibilizados pela reforma trabalhista e tiveram como ápice dessa flexibilização o artigo 611-A maiúsculo da CLT. O que está ali, tá, prevalecerá sobre qualquer outra norma. É necessário que a gente entenda, meu povo, que os parágrafos que sucedem o artigo 611-A da CLT, esses parágrafos que sucedem, eles trazem, logicamente, uma norma compensatória. O que é isso? Quando eu falo em norma compensatória, eu estou falando que nem tudo se perderá quando se negociará coletivamente. Nem tudo se perderá quando se negociará coletivamente. Então, se você realizar uma negociação coletiva e houver uma diminuição de determinados direitos previstos, inclusive, na lei trabalhista, na CLT, é necessário que se verifique que a própria CLT estabelece cláusulas de compensação para essas perdas. Ou seja, eu vou perder por um lado, mas por um outro lado, eu vou conseguir um direito que até então eu não tinha no meu arcabouço jurídico. Vou dar um exemplo a vossas excelências, para que vocês entendam o que é essa norma compensatória ou essa cláusula de compensação. Se vocês forem lá para o artigo 611-A, maiúsculo da CLT, no inciso 3º, vai estar dizendo que quem trabalha mais de 6 horas por dia tem direito de uma folga de 1 hora no mínimo para alimentação, ou seja, é o intervalo para almoço, o intervalo para descanso e almoço. Todavia, está lá no 611-A, no inciso 3º, que quem trabalha mais de 6 horas, é possível que, através de acordo ou convenção coletiva de trabalho,
esse mínimo de 1 hora seja diminuído para 30 minutos. Agora, quando isso acontece, algumas questões envolvendo normas compensatórias, elas vão ter que aparecer na norma coletiva. Ou seja, para que o meu sindicato faça isso, ele vai negociar com o sindicato contrário, tá? Um determinado direito que eu anteriormente não tinha. Exemplo, vai me conceder lá um plano de saúde que a minha categoria não tinha e a partir daquele momento passou a ter, a partir daquela negociação coletiva, onde os empregados abriram mão de 30 minutos de intervalo para almoço, a categoria contrária concederá para os empregados daquela categoria um plano de saúde que até então eles não tinham. Isso dá a ideia, né, de compensação. Ou seja, eu perdi um pouco aqui, o meu empregador me cedeu de outra forma lá. Tá? Então, lá no acordo ou na convenção coletiva de trabalho, tem que estar previsto essas normas compensatórias. Toda vez que houver diminuição, flexibilização de direitos trabalhistas. Pergunto a vossas excelências, meu povo, se manifestem. O que eu expliquei agora foi muito rápido. Alguém perdeu algum aspecto e quer que eu retorne, retornarei com o maior prazer. Se manifestem, meu povo, por favor. Tá pausado. Eu estou falando de forma mais pausada para vocês. Ok, Yasmin? Vou repetir. Beleza. Vamos para frente. Vê só. Toda vez, a ideia é o seguinte. Toda vez que lá no artigo 611-A da CLT, tá? O meu empregador, juntamente com o sindicato contrário, então, essas normas são realizadas entre sindicatos, quando é convenção coletiva, ou entre sindicato e empresa, ou empresas, quando é acordo coletivo. Quando se realiza essa negociação coletiva, o artigo 611-A da CLT permite que alguns direitos eles sejam diminuídos, que alguns direitos sejam flexibilizados. Essa diminuição de direitos vai trazer um certo desconforto para o empregado. Você há de convir comigo, porque ninguém quer perder direito. Ninguém quer ter direito diminuído, tá? Direito trabalhista diminuído. Só que, quando alguns empregadores fazem isso em comum acordo com a categoria contrária, é para ajustar alguma questão econômica, alguma perda financeira que os empresários tiveram, que os empregadores tiveram, e se diminuir determinados direitos para facilitar a manutenção daquela atividade econômica ou para se facilitar a manutenção dos próprios empregos daqueles determinados empregados. Então, eu diminuo para os empregados, só que essa diminuição não vai ficar, né, só prejudicial para os empregados, de forma nenhuma. A própria CLT estabelece que toda vez que houver essa flexibilização, tá, é necessário se estabelecer uma norma de compensação, tá? Uma norma de compensação equivalente. Sim, eu vou dar alguns exemplos, Douglas, com relação a isso, tá? As próprias medidas provisórias, elas tratam dessa forma de compensação quando eu diminuo direitos. Aí eu vou dar exemplos referentes a isso também, quando eu falar da medida provisória, mas foi muito bem observado por Douglas aí. Douglas fez, o que está acontecendo com essa pandemia, com as medidas provisórias, é exatamente isso. Você vai ver, Douglas e demais, que toda vez que eu faço uma diminuição, né, de jornada com redução de salário ou a suspensão do contrato de trabalho, eu não posso demitir esses empregados durante esse período. É uma cláusula compensatória. Enquanto durar, tá, aquele acordo individual realizado entre empregado e empregador, lembra que a medida provisória ela foi na contramão da Constituição e permitiu que esses acordos, ao invés de serem
por norma coletiva, acordo de convenção coletiva de trabalho, na sua grande maioria, tá? E na sua grande maioria dos casos, permitiu que fosse feito de forma individual, com os limites estabelecidos pela lei, porque vão existir determinadas reduções, né, ou determinadas suspensões que vão exigir norma coletiva, Então, meu povo, parte do pressuposto, né, de que compensação, Yasmin, é isso. O que eu perdi como empregado dos meus direitos trabalhistas que estão previstos lá no acordo na convenção, o empregador vai estabelecer uma cláusula que vai compensar com outro direito que até então a minha categoria não tinha. E pode ser qualquer coisa, sei lá, uma cesta básica, pode ser um plano odontológico, um plano de saúde, um seguro de vida, né? Algo nesse sentido. Perfeito, meu povo? Então, Yasmin, isso é compensar, isso é cláusula compensatória, mas é para a gente entender que a CLT, ela não estabeleceu uma diminuição, nada, Yasmin, tranquilo, a CLT não estabeleceu uma diminuição pura e simples dos direitos trabalhistas, tá certo? Edivaldo pergunta, mas tem que ser proporcional ao direito perdido. Essa proporcionalidade, deixa eu ver se eu perdi alguma coisa aqui da pergunta. Rapidinho, gente, só para pegar a pergunta de Edivaldo. Mas tem que ser proporcional ao direito perdido. Sim, Edivaldo, o bronca é que essa proporcionalidade ela tem que ser analisada entre as partes. E, às vezes, isso nem sempre agrada a gregos e troianos, né? A gente vai ter que analisar que essas compensações nem sempre são compensações proporcionais. Percebe, Edivaldo? Porque isso fica ao alvedrio das partes, isso fica a determinação das partes, de empregado e empregador, que estarão representados aí por seus sindicatos. Então, nem sempre, tá? Essa compensação, ela é proporcional. Fica a critério de ambos. Perfeito. Tranquilo, meu povo? Então, vamos para frente. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês é para explicar aí essa diferenciação entre flexibilização, desregulamentação e para mostrar a vocês o que ficou estabelecido após a reforma trabalhista. Tem muita gente que coloca a mão na cabeça e diz, meu Deus do céu, né? Trabalhador agora vai perder tudo por causa de acordo de convenção coletiva de trabalho. Não é bem assim, tá? Tudo vai depender, como o Edivaldo colocou muito bem aí na sua colocação. É sempre proporcional, Fred? Não. Tudo vai depender do trabalho que os sindicatos fizerem nas negociações coletivas. Então, se eu tenho um sindicato forte, se eu tenho um sindicato atuante, tá? Notadamente, os direitos, o que perdeu e o que compensou, haverá uma proporcionalidade sim. Todavia, se o meu sindicato não for atuante, se o meu sindicato não tiver um bom jurídico, não tiver uma boa atuação na luta pelos direitos da minha categoria, é provável que não haverá proporcionalidade na compensação, tá? É provável. Só que é isso que eu estou dizendo para vocês. Às vezes a reforma trabalhista deu um tiro no pé, porque quando eu deixo a facultatividade do pagamento da contribuição sindical, eu enfraqueço os sindicatos. Se eu enfraqueço os sindicatos, eu tenho, notadamente, uma menor atuação dos sindicatos na luta pelos direitos da minha categoria, o que vai trazer prejuízos, né? Prejuízos notórios, e nós temos visto isso aí, tá? Há um descrédito muito grande da atuação sindical, tá? Ou uma atuação muito pífia, né, dos sindicatos dentro do arcabouço de direitos trabalhistas que a gente vê em determinadas categorias. Existem sindicatos bons, mas a grande maioria, tá, recebe muitas críticas com relação à sua atuação. Então vamos voltar aqui. Como eu estou tratando isso com vocês, tá, dessa gênese aí, dessa nova perspectiva do direito do trabalho. Hoje o direito do trabalho ele tem que ser analisado agora sob a perspectiva, né, das normas coletivas que a minha categoria ela vai assinar. Porque, perceba,
Vou lhe dar um exemplo prático de como isso acontece no seu dia a dia como advogado trabalhista. Perceba. Chega um determinado cliente no seu escritório e diz, doutor, eu só tinha 30 minutos de intervalo entre a jornada. Essa é a alegação do teu cliente lá no escritório, que só usufruía 30 minutos de intervalo para almoço. Aí você tem que analisar de forma restritiva essa alegação do teu constituinte. Por quê? Porque se ele tiver uma norma coletiva que diminuiu por força de acordo ou de convenção o mínimo de 1 hora para 30 minutos, você vai requerer o quê? Você não tem o que requerer. Então, muito cuidado toda vez que for entrar com reclamação trabalhista para não pedir algo que o acordo e a convenção coletiva do trabalho já tinha retirado daquele empregado, já tinha flexibilizado daquele empregado, percebe? Então, hoje, o direito coletivo do trabalho está tendo uma atuação muito maior do que existia anteriormente à reforma trabalhista, porque ele agora não é mais coadjuvante, ele agora se torna ator principal nas relações entre empregado e empregador, e você vai ter que observar isso dentro do aspecto dos contratos individuais que forem apresentados para vocês no escritório de vossas excelências, quando o empregado chegar lá e disser que só tinha 30 minutos de intervalo. Tem que analisar o que está no acordo, na convenção. Geralmente, eu fico só mais tranquilo quando o empregado chega no escritório e diz assim, e chega, viu, gente? Olha, Fred, eu não tinha intervalo nenhum, eu comia lá na hora e já voltava para trabalhar, porque acontece isso. O cara leva uma marmita, tá? Porque ele recebe por comissão, quanto mais ele trabalhar, mais ele vender, mais ele ganha, tá? Então, ele recebe, por tempo trabalhado, então ele vai, engole e volta para trabalhar. Se o empregador permite isso, aí é mais fácil para você ter o que requerer de não concessão de intervalo intra-jornada. Perfeito, meu povo? Então veja o aspecto prático da coisa. Veja o que o direito coletivo do trabalho agora virou para quem atua na seara juslaboral. Agora é ator principal. Agora você vai ter que fazer aquele trabalho de Sherlock Holmes. Tem que ir lá no seu Google, tá? Acessar o acordo e a convenção coletiva de trabalho de todos os anos do contrato de trabalho daquele cara que chegou no teu escritório, para ver com o que ele disse. Na tua entrevista, tu vai fazer entrevista com ele e você vai ver com o que ele disse, se bate com o acordo com a convenção coletiva, e esse agora é a perspectiva da tua reclamação trabalhista. É a comparação do que ele disse com o que está no acordo e na convenção coletiva de trabalho. Percebe, meu povo? Sossegado agora esse aspecto prático inicial. Agora, eu quero ver com vossas excelências algumas discussões referentes aos incisos concernentes ao artigo 611-A da CLT. Algumas questões que eu pontuei para vossas excelências aí no nosso material. Quem não tiver com material, faça uso do material da última aula, tá? Que é negociação coletiva, aspectos iniciais ou noções iniciais, tá? Só um momentinho. Papai, vá lá para o quarto, meu amor, porque papai está dando aula. Se você for lá para a parte de aspectos práticos quanto à flexibilização, você vai verificar que a gente agora vai tratar daqueles incisos que o artigo 611-A da CLT, ele fala, tá? Então a gente vai tratar ponto por ponto. Talvez não dê tempo da gente terminar hoje, mas eu quero travar essas discussões com vocês que são interessantes, tá? Aquilo ali que está no 611-A pode ser objeto de acordo de convenção coletiva, ou seja, aquilo ali é caracterizado como possibilidade de diminuição de direitos trabalhistas. E o primeiro tópico que eu quero tratar com vocês é jornada de trabalho, que já foi falado por Edivaldo aí, tá? No momento em que a gente falou sobre a medida provisória, que Edivaldo estabeleceu como parâmetro para a dúvida dele, tá? Posso sim, Alana?
vou voltar os princípios. Claro que eu vou voltar rapidinho. Deixa eu só ver esse tópico aí com vocês, que foi o tópico de jornada de trabalho, tá? Veja, jornada de trabalho, via de regra, está estabelecido pela própria Constituição, lá no inciso 13 e 14 do artigo 7º. Se você for lá para o artigo 7º, no inciso 13 e 14, está dizendo que a duração da jornada de trabalho diária, limite, é de 8 horas e semanal 44 horas. Então, 8 horas diárias, 44 horas semanais, não podendo ultrapassar. Se ultrapassar, ou compensa, se não compensar, paga com percentual mínimo de 50% em cima daquilo que ultrapassou a jornada limite. Ou, se você trabalhar em turnos ininterruptos de revezamento, tá? Onde você alterna o seu trabalho em vários turnos no dia, podendo inclusive trabalhar à noite, madrugada, manhã, tarde. Quem trabalha nessa jornada de turno ininterrupto de revezamento, o limite é de 6 horas diárias. 6 horas diárias, não podendo ultrapassar isso, a não ser que haja uma previsão em acordo e convenção coletiva de trabalho, conforme a gente já estudou lá na jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Então, veja, jornada de trabalho, meu povo, já é possível, já é crível a previsão de redução de jornada via acordo e convenção coletiva de trabalho. Edivaldo falou aí, é isso que está acontecendo na medida provisória, é justamente isso. A medida provisória 936, ela fala da possibilidade de redução da jornada com a proporcional redução no salário do obreiro, tá? Estabelecer um parâmetro de 3 porcentagens, 25%, 50% e 70%, e aí prevê que em determinados empregados, tá, eles realizem via acordo individual, ou seja, quem recebe menos que 3.135, eu acho que é isso, quem recebe menos de 3 salários, e quem recebe a mais de que 12.012, que é o 2 vezes o teto do RGPS, e o cara que tem curso superior, que é o hipersuficiente, esses caras podem realizar individualmente. Mas entre 3 salários e entre 2 tetos do RGPS, tá? Esses caras, obrigatoriamente, para realizar a redução de 50% e de 70%, de 50% e de 70%, tem que ser via norma coletiva. Então, veja que se estabelece a própria medida provisória, mesmo em tempos de pandemia, se a redução for de 50%, se a redução for de 70%, naqueles empregados que recebem entre 3 salários e 2 vezes o teto do RGPS, esses caras obrigatoriamente têm que realizar, via acordo ou convenção coletiva de trabalho, a redução da jornada com a proporcional redução de salário. Isso já era previsto no artigo 7º, inciso 6º da Constituição. Se você for lá para o artigo 7º, inciso 6º da Constituição, diz que o salário é irredutível, tá? O princípio da irredutibilidade salarial, salvo previsão em acordo ou convenção coletiva de trabalho. E foi essa discussão lá no STF, quando Lewandowski deu aquela liminar. A liminar era de que era necessário que os acordos individuais realizados, previstos lá na medida provisória, né, 936, com relação ao chamado layoff. O que é layoff? Redução de jornada com a proporcional redução do salário do obreiro. Quando incorrer o layoff, para aquelas pessoas que fazem o acordo individual, era necessário uma chancela do sindicato. Ele aqui perguntou o seguinte, se a medida tirou essa dependência dos sindicatos e deu autonomia para os empregadores fazerem esse acordo com os hipossuficientes. A medida provisória, ela estabeleceu um parâmetro, Eliakim,
né, onde eu tenho o cara que é extremamente vulnerável, que é aquele que recebe menos que 3 mil, menos que 3 salários, e aquele que é mais do que hipersuficiente. Aí a norma diz o seguinte, a medida provisória, esses caras, eles precisam que, os mais vulneráveis, eles precisam de uma maior imediaticidade na realização desses acordos. Eu preciso de um acordo mais rápido para eu não perder o meu emprego, porque é possível que eu perca esse emprego e eu preciso fazer logo a minha redução. E a redução proporcional. Já os outros não, já os outros têm uma grande possibilidade de negociar individualmente, porque eles são hipersuficientes. Então, esses caras, tá? A lei diz que esses caras podem fazer individualmente. Só que, o que é que disse Lewandowski? Mesmo que individualmente, eu necessito de uma chancela ou de uma retificação dos sindicatos, porque sempre que houver redução de salário, tem que se respeitar o que está no artigo 7º, inciso 6º da Constituição. Tá? Então, quando ele disse isso, criou-se a celeuma. Por quê? Quando ele faz isso através de liminar, doutor Eliakim, aquilo ali em sede de STF tem efeitos erga omnes e ex tunc, ou seja, retroage, atinge a todos os acordos individuais que tinham sido realizados sem qualquer chancela ou sem qualquer retificação dos sindicatos. Tá? Então, isso aí causou uma certa celeuma, um certo burburinho jurídico. Foi dado embargo de declaração, né? Foi oposto embargo de declaração pelo então advogado-geral da União, que hoje é ministro da Justiça. Lá o advogado-geral da União pediu, né, que houvesse o esclarecimento com relação principalmente ao artigo 617 da CLT, que nós estudamos, quanto ao prazo, se era necessário observar aqueles prazos ou não. E foi aí que, embora Lewandowski não tivesse acolhido os embargos, ele deu efeitos aclaratórios. Ele aclarou a matéria. Ele disse, olha, os acordos individuais realizados, eles terão prevalência, eles terão, na realidade, validade, tá certo? Eles terão validade, mesmo que o sindicato se demore a chancelar, mesmo que não venha, porventura, a chancelar aquele determinado acordo individual. Isso tentou-se amenizar até que a liminar foi derrubada pelo Pleno. Eu vou tentar colocar para vocês o julgamento do STF na ADI 6363 sobre essa liminar, porque o mérito ainda não foi julgado, mas a liminar ela foi julgada e os votos são extremamente interessantes. Então, se você puder aí gastar uma tarde do seu tempo, se você tiver, tá? Se você puder assistir toda a votação, ela é extremamente interessante, né? Eu estou achando até muito bom o que está acontecendo, não a pandemia, mas o que está acontecendo no mundo jurídico, porque o direito do trabalho agora tomou um sacode, né? Então, principalmente com relação ao direito coletivo do trabalho, que antes a matéria não tinha tanta emoção, agora passou a ter, inclusive, destaque nacional no Supremo Tribunal Federal, tendo em vista essas novidades legislativas impostas pelo governo através das medidas provisórias que foram editadas para como é que eu posso dizer? A questão emergencial, né, de manutenção dos empregos e da renda, para que não haja aí, né, um despedimento em massa. Então, meu povo, vou disponibilizar para vocês, se puderem, por favor, assistam, tá? Vai ser bem interessante, vocês vão gostar. Então, voltando aí, só para depois para eu ir para a questão dos princípios que Laura pediu. Veja só, então, isso já existia uma previsão, tá, na própria Constituição. Agora, se você for lá para o parágrafo 3º do artigo 611-A da CLT, você vai ver que, enquanto durar o acordo e a convenção coletiva prevendo o layoff, o que é o layoff? Redução da jornada com a proporcional redução do salário do obreiro. Redução da jornada
com a proporcional redução salarial do obreiro. O nome disso é layoff. Se esse layoff tiver previsto em acordo com a convenção coletiva de trabalho, o empregado não poderá ser demitido sem justa causa, tá? Veja que isso é uma outra cláusula compensatória. Doutor Eliakim pergunta, no caso dos sindicatos não chancelar os acordos individuais, isso vai gerar uma bola de neve prejudicando os obreiros e os empregadores. Doutor Eliakim, a sua pergunta ela é uma discussão acerca da validade ou não desses acordos individuais quando são realizados sem que haja uma comunicação. Porque, veja, o texto da medida provisória, ele não exige a chancela, ele prevê a necessidade, e não há nenhuma determinação com relação à medida provisória de que isso aconteça, ele prevê a necessidade de comunicação, tá? De comunicação dos sindicatos da realização desse acordo, o que não significa dizer que essa comunicação é condição sine qua non de validade. Ou seja, se não houver a comunicação, isso não trará, né, uma nódoa de invalidade para aquele acordo permanecerá tendo validade, mesmo que não haja nem a comunicação. Então, veja, se nem a comunicação é condição de validade, quanto mais a chancela dos sindicatos. Percebe ali aqui? Então, enquanto não é julgado o mérito da inconstitucionalidade relativa à medida provisória 936, Douglas, enfim, mais ou menos, se você assistiu o julgado que eu acabei de falar, Douglas, se você assistiu, que eu vou mandar para vocês, você vai ver que basicamente a conclusão é essa. A conclusão que você acabou de dizer, Douglas disse aqui. Então, assim, não serve de nada o sindicato nesse momento de pandemia. Em tese, não. Foi o que ficou estabelecido lá no pleno por 7 votos, né, a 3, tá? 7 votos foram necessários aí para derrubar a liminar de Lewandowski e dizer que até o presente momento a medida provisória ela é constitucional, ok? Mas vai ser julgado o mérito ainda. Então, meu povo, muito importante aí o parágrafo 3º, lá da questão da redução da jornada, que estabelece uma cláusula de compensação enquanto durar o acordo e a convenção coletiva, prevendo o layoff, tá? Os empregados não poderão ser demitidos sem justa causa. Os empregados não poderão ser demitidos sem justa causa. Prevê uma estabilidade provisória durante o período em que estiver em vigência o acordo ou a convenção coletiva prevendo o layoff. O que é o layoff? Redução da jornada com a proporcional redução do salário do obreiro. Redução da jornada com a proporcional redução do salário do obreiro. Isso é o danado do layoff, tá? Então, durante esse período, lembre-se que acordo e convenção coletiva do trabalho, ele tem prazo máximo de validade de 2 anos, não podendo ultrapassar 2 anos, porque está vedada a ultratividade, Foi a nossa explicação na aula passada sobre o prazo máximo de validade dos acordos e das convenções coletivas de trabalho, certo? Doutor Hugo acabou de chegar, a todos que chegaram agora, boa noite, sejam bem-vindos, tá? Estamos explicando o artigo 611-A da CLT, ok? Então, meu povo, só para voltar o que, não sei se foi a Lana ou se foi Laura quem me pediu para voltar para falar um pouco sobre os princípios que foram impactados com o 611-A da CLT. Então, os princípios que impactaram, né, que foram impactados pelo 611-A da CLT, foi o princípio da irrenunciabilidade de direitos, tá? Princípio da irrenunciabilidade de direitos. Esse princípio, gente, ele só está protegido naquele núcleo imutável
lá da Constituição, no artigo 7º da Constituição. Aqueles direitos ali que estão tanto no artigo 7º quanto no 611b são imutáveis. Não podem ser objetos de acordo, não podem ser objetos de convenção coletiva de trabalho. Tranquilo? Em contrapartida, né, quando... Pronto, Alana, foi Vossa Excelência que pediu, não foi? Então, o primeiro princípio foi o da irrenunciabilidade, tá? Segundo princípio foi o princípio da proteção, no tocante àquela questão da aplicação da norma mais benéfica. Porque, veja, quando eu digo que o que está no negociado, que está no acordo na Convenção Coletiva do Trabalho, vai sempre, eu disse, sempre prevalecer sobre o legislado, significa dizer que mesmo que o legislado seja mais benéfico, ele não se aplicará tendo em vista o artigo 611-A da CLT. Então, aquele princípio de aplicação de norma mais benéfica, ele é flexibilizado, ele é obliterado pelo artigo 611-A da CLT. Então, o princípio da proteção também sofre forte impacto. Nós temos também impacto no princípio da irredutibilidade salarial, porque vocês vão ver aí que quando eu falo, logo nesse primeiro tópico de redução de jornada, quando eu reduzo jornada, eu também posso reduzir salário. E isso está previsto, inclusive, na própria Constituição, no artigo 600, no artigo 7º, inciso 6 da Constituição, desde que isso esteja previsto em acordo ou convenção coletiva de trabalho. Ou, nos tempos de pandemia, como se colocou aí pelo doutor Edivaldo, é possível que isso seja feito, inclusive, na modalidade individual, entre empregado e empregador, nos limites estabelecidos pela própria medida provisória. Beleza, meu povo? Respondido, doutora Alana. Respondido, irrenunciabilidade, proteção e irredutibilidade salarial. Ok? Tranquilo, meu povo, até agora? Alguém tem alguma pergunta? Alguma colocação? Tá tudo calmo? Podemos ir adiante? Beleza. Beleza. Qualquer coisa vocês me perguntam, tá? Tranquilo e calmo. Para frente. Segundo tópico que eu quero tratar com vocês sobre o artigo 611-A da CLT é o chamado banco de horas, tá? Banco de horas. Meu povo, vejam só aqui comigo. Eita, Lana, tá ruim tua internet aí, né? Mas depois tu pega a gravação. Eu vou disponibilizar, vou deixar inclusive no meu canal do YouTube aqui, essa discussão que a gente teve aqui à noite, eu vou deixar lá no YouTube, lá no canal Fred Dá Trabalho. Por favor, me ajudem, meu povo, dê um like lá e ajude aí ajuda lá vocês fazerem aí o oba-oba do meu canal para todo mundo ter acesso ali às informações, ok? Vejam só, pessoal. Banco de horas, a gente estudou banco de horas de forma bem tranquila quando viu Direito do Trabalho 1. E banco de horas é uma forma de compensar jornada suplementar, certo? Pronto, Ellen. Vai ficar disponível, inclusive, no Google Classroom. Ou seja, se o trabalhador fez jornada extraordinária, ultrapassou o limite constitucional, tá? Esse empregado ele pode acumular determinadas horas e depois, lá na frente, o empregador ele pode conceder horas de descanso, tá? E aí essas horas de descanso vão sendo retiradas deste banco de horas acumulado, tá? Até zerar. Quando zerar, esse empregador não precisa pagar o adicional de horas extras, porque as horas extras realizadas foram devidamente compensadas com horas de descanso. Isso é o banco de horas. Só que, antes da reforma trabalhista, só existia a exigência
de previsão de banco de horas, né, para acordo, previsão de acordo de convenção coletiva de trabalho para banco de horas, que ele é realizado dentro de um espaço de tempo de 1 ano. Ou seja, dentro de 1 ano, para ter compensação de jornada via banco de horas, tinha que ter previsão em norma coletiva. Então, havia uma exigência de acordo e convenção coletiva de trabalho, toda vez que jornada extraordinária e compensação fosse feita dentro de 1 ano. Veio a reforma trabalhista e criou uma nova possibilidade, que é o banco de horas semestral. Então, se o banco de horas é semestral, ou seja, as horas suplementares e a compensação se dá dentro de 6 meses, eu posso fazer essa compensação por banco de horas semestral, tanto individualmente, quanto por norma coletiva. Então, eu posso ter banco de horas previsto em norma coletiva anual e semestral. Isso está previsto, meu povo, no artigo 59, parágrafos 2º e 5º. Então, na realidade, essa previsão que está lá no 611-A da CLT de banco de horas ter previsão por acordo ou convenção coletiva de trabalho, nem precisava estar lá, porque a própria CLT já previa essa possibilidade, tá certo? Então, parta do pressuposto de que banco de horas ele pode ter previsão em acordo ou convenção coletiva de trabalho, desde que jornada suplementar e compensação seja feito dentro de 1 ano, tá? Ou dentro de 6 meses, banco de horas anual e banco de horas semestral. Ok, meu povo? Tranquilo até aí? Então, nem era preciso estar no 611 a da CLT. Já tinha previsão na própria CLT. Agora, quando a gente fala lá no inciso 3º de intervalo intrajornada, eu só tenho um adendo a fazer, porque a gente já explicou essa questão de diminuição do intervalo intrajornada. Essa diminuição do intervalo intrajornada do mínimo de 1 hora só serve para quem trabalha mais de 6 horas, tá? Para quem trabalha mais de 6 horas, vocês sabem que o intervalo mínimo é de 1 hora. Para quem trabalha mais de 6 horas, o intervalo mínimo é de 1 hora. Quem trabalha mais de 4 horas até 6 horas, o intervalo é de 15 minutos. Então, não admite flexibilização. Essa flexibilização só será realizada se os empregados, tá, daquela determinada categoria trabalharem mais de 6 horas. Aí será aplicado a eles essa possibilidade de diminuição do intervalo mínimo de 1 hora para 30 minutos. Veja que a própria CLT, no 611-A, estabelece no inciso 3º a limitação. Não pode ser menos de 30 minutos, porque menos de 30 minutos não se tem aí o descanso necessário, tá? No meu entender, essa norma, ela não poderia estar aí, tá? Por quê? Porque, para mim, toda norma de descanso é norma de proteção. E essa norma de descanso protetiva, para mim, é uma norma de indisponibilidade absoluta, ou seja, você não pode flexibilizar, tá? O mínimo de 1 hora era suficiente, tá? Para descanso do intervalo intrajornada. Todavia, diminuir de 1 hora para 30, nem todas as categorias, tá, elas seriam beneficiadas. Então, não seria um benefício para todas as categorias, tá certo? Então, há uma necessidade de se observar o caso prático, tá? A realidade fática de cada categoria para que essa flexibilização acontecesse. Entendem? Então, vai aí uma crítica com relação a esse inciso 3º para que a gente possa pensar, ok? E nós temos aí o chamado programa Seguro-Emprego. Programa, você escutou direito. Foi o programa que eu falei seguro-emprego, não seguro-desemprego. Eu falei seguro-emprego. O nome, ele é
extremamente claro. Ou seja, esse programa Seguro-Emprego, ele nasce para que não haja demissões em determinadas empresas, tá? Primeiro tópico. O que é esse seguro-emprego, Fred? Seguro-emprego é uma espécie de layoff. O que é layoff? Redução de jornada com a consequente redução salarial, proporcional à redução da jornada. Redução da jornada com a proporcional redução do salário. Isso é layoff. É permitido no programa Seguro-Emprego uma redução de até 30%. Eu disse até 30%. Enquanto a medida provisória previu 3 percentuais, não foi? 25%, 50% e 70%, o programa Seguro-Emprego permite a redução em até 30%. Então, pode ser 5%, pode ser 10%, pode ser 15%, pode ser 20%. Existe o limite de até 30% de redução de jornada. Só que tem, com a proporcional redução do salário. Só que tem 2 detalhes aí. Durante esse programa Seguro-Emprego que foi instaurado naquelas empresas, que vai ter previsão em acordo coletivo, tá? Durante o período do acordo coletivo que prevê o seguro-emprego, os empregados não poderão ser demitidos sem justa causa. Então, é uma espécie de compensação. Detalhe importante para alguma prova que vocês, porventura, venham a fazer. Uma prova mais específica, tá? Que pergunte algo mais cabeludo para vossas excelências. O programa Seguro-Emprego, ele tem previsão apenas em acordo coletivo de trabalho. O programa Seguro-Emprego, atenção, só tem previsão apenas em acordo coletivo de trabalho e não tem acordo em convenção coletiva. E não tem previsão em convenção coletiva, apenas em acordo. Aí você vai me perguntar por quê? Eu tenho certeza que vossas excelências estão querendo saber o porquê. Eu vou responder. Porque em acordo? Lembra que eu falei para vocês que acordo coletivo ele tem âmbito de abrangência mais restrito que a convenção coletiva? Isso foi a aula passada, tá certo? Âmbito de abrangência mais restrito do que a convenção coletiva. Por quê? O acordo coletivo é interempresarial, ele só vale para aquela empresa que assinou o acordo. Então, por que eu faço um layoff? Eu faço um layoff porque a minha empresa está com dificuldades financeiras. E aí, para não demitir os empregados, eu diminuo a jornada. Alguém quer perguntar alguma coisa? Ai, meu Deus. Vamos lá? Eu diminuo a jornada e proporcionalmente o salário dos meus empregados por causa da minha dificuldade financeira. Então, como essa dificuldade financeira não atinge todas as empresas, tá? Né? Não atinge muitas empresas de uma determinada circunscrição municipal e só algumas vão estar sofrendo aquilo, ou uma, tá certo? Então, eu só vou prever esse seguro-emprego naquelas determinadas empresas que vão assinar o acordo, porque o âmbito de abrangência é maior, eu não vou atingir a outras empresas, tá certo? Eis aí a necessidade de previsão de seguro-emprego apenas em acordo coletivo, e não em convenção, coletiva, está previsto na própria lei do seguro-emprego, que instituiu o seguro-emprego, tá certo? Meu povo, perguntas? E aí? Dúvidas? Tudo ok, Rafinha? Tudo ok, pessoal? João? Ok. Doutora Fê? Zero bronca, doutor Douglas. Vamos embora, meu povo.
Então, para terminar nossa aula hoje, para a gente ficar no mesmo patamar da turma da tarde, vou falar sobre o plano de cargos, salários e funções, identificação de cargo de confiança. Atenção, meu povo, veja só. Essa questão envolvendo plano de cargos, salários e funções, ela tem que estar extremamente prevista em norma coletiva, porque senão dá bronca para a empresa, tá? Eu estava dizendo à tarde, eu trabalhei toda a minha faculdade e me preparei após a faculdade como advogado, sempre para a advocacia contenciosa, ou seja, eu sempre fui instruído, sempre fui ensinado para poder agir na briga, tá? Lá no litígio, tá? Autor e réu, e nunca fui instruído a trabalhar na advocacia preventiva, para evitar litígios, tá? Para evitar ações trabalhistas. Então, às vezes a gente dá análise de determinadas empresas que trabalham de uma certa forma que suscitam a necessidade dos empregados terem que buscar direitos na justiça. Por quê? Porque determinadas empresas não estabelecem de forma técnica ou de forma clara como é que esses planos de cargos, salários e funções vão estar estabelecidos naquela empresa. Perceba, quando eu falo de plano de cargos, salários e funções, significa dizer que deve existir um critério técnico na empresa para estabelecer que o empregado, com o passar ou por merecimento, ele pode galgar voos mais altos na empresa, realizar outras funções. É verdade. Doutora Alana está dizendo que o bom de quem faz direito é a treta mesmo. Assim, e a gente é criado para isso, né? Toda faculdade, ela cria o acadêmico para o cacete. Oi, Yasmin, depois você vai pegar, viu, meu amor? Sei que tá travando, algumas pessoas aí tá travando, mas depois o vídeo vai ficar legal para vocês. E aí, veja só. Aí, quando a gente estabelece, Alana, quando a gente estabelece critérios técnicos e claros no acordo ou na convenção coletiva de trabalho de como esse empregado vai ascender na carreira dentro da empresa, vai realizar outras funções, tá? E vai ter outro salário, se isso tem um critério técnico, olha, você só sai de mecânico 1 para mecânico 2 na empresa se você, como mecânico 2, tiver tais e tais especificações técnicas, tais cursos, tá? E vai fazer tais e tais funções. Se isso está definido no acordo, na convenção coletiva, eu vou evitar que o meu empregado, tá, entre com um pedido de equiparação salarial, entre com um pedido de desvio ou acumulação de função, tá? Então, tudo isso evita a previsão de acordo de convenção coletiva com critérios técnicos para o plano de cargos e salários e funções, evita esse tipo de coisa. Até a própria CLT vai dizer lá no artigo 461, em um dos seus parágrafos, que a existência de plano de cargos e salários na empresa, tá, impede a realização do pedido de equiparação salarial, tá? Só que isso às vezes não é encontrado na empresa e os empregados, né, às vezes são promovidos de forma subjetiva por determinados supervisores na empresa, e isso não tem um critério correto, um critério técnico, que a galera toma ação, a empresa fica aí com um passivo trabalhista enorme, porque não trabalha o que nós chamamos de advocacia trabalhista, preventiva, ou o chamado compliance trabalhista, que é para evitar esse tipo de litígio. Então, é necessário que, primeiro, o salário mínimo seja, né, protegido, seja preservado, tá? Então, há a necessidade de que os salários mínimos de determinados empregados que recebam o mínimo seja preservado, tá? E, obviamente, a questão de ascensão de carreira tem que utilizar critérios técnicos previstos no acordo e na convenção coletiva
de trabalho. Esse é um ponto que o 611A da CLT traz como positivo, tá? Não tenho críticas a fazer. Doutor Alisson, tá travando, mas eu vou finalizar por aqui, já são 10 para as 10. Eu quero agradecer ao número expressivo de pessoas que participou da nossa aula. Iniciou lá com quase 40 alunos, nós estamos agora com 25 pessoas presentes. Jonathan disse que vai pegar o ônibus. Jonathan, tu chegasse agora, Jonathan. Eu vi tu entrando na live agora, não tira onda, não. Aí, vejam só, eu sei que vocês têm essa certa dificuldade aqui de estar travando muito. O Narciso acabou de falar que está travando, né? Aí vocês pegam esse material posteriormente que eu vou disponibilizar para vocês. Eu só quero agradecer vocês estarem me ouvindo neste momento. Muito obrigado pelo carinho, pelo retorno, pelas perguntas que vocês fazem. As intervenções são muito importantes. Eu quero muito que vocês estejam aproveitando esse período, embora seja muito difícil, mas eu vou colocar no Google Classroom para vocês e colocar lá na minha página, no meu canal do YouTube, tá certo? Então, tudo de bom para vocês, uma ótima semana, Deus abençoe vossas excelências, e semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta com mais 611A da CLT. Tudo de bom, gente. Tchau, tchau, Deus abençoe. Vou parar a gravação agora, tá? Muito obrigado por tudo.